Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast da Última Linha. O podcast da Última Linha, para você que está chegando agora, é um podcast que fala de empreendedorismo e tudo que envolve empreendedorismo. Estou aqui com o Vlad, né? Retomando as gravações, né, Vlad? Olá, bom dia a todos. Estamos aqui novamente. É um prazer voltar, né? Como é gostoso, né? A É gente sente bom, né? falta, né, Sim, Edu? E mas estamos novamente aqui para fazer esse conteúdo, né, para o empreendedor, o cara que luta, né, todos os dias, né? Acorda cedo. Não é fácil, né, não, Edu? não é fácil. Mas estamos aqui. Estamos hoje com um convidado aqui especial, um cara que a gente conheci, me conectei com ele, o Edu também conheceu e tenho certeza que se conectou, né, Edu? O que que você achou? Sim, com certeza. E hoje a gente vai falar mais uma vez de saúde, né? De vez em quando a gente traz algum convidado aqui falar de saúde, porque saúde e empreendedorismo tem tudo a ver. Você tem que estar com a Verdade. cabeça boa, tem que estar com a saúde boa para poder empreender, porque sem saúde, como que você vai empreender, como que você vai fazer as coisas, né? Sim. Wagner, seja bem-vindo. Obrigado. Já fala um pouquinho pro pessoal aí, quem é você, o que que você faz. Eu sou o Wagner Moreira, eu sou da Cura pela Alimentação, do Instagram A Cura pela Alimentação. Mas apesar de ser a cura pela alimentação, existem dois focos. Na verdade, sim, deriva da saúde. Dois focos de saúde financeira e saúde fisiológica. Fisiológica na cura e financeira num outro esquema que a gente tem aí. Então eu me dedico a isso. Eu gosto de saúde, seja do corpo, seja do bolso, seja da mente, né? Então a cura pela alimentação é uma dessas vertentes, né? Muito importante hoje. Mas é isso. Aproveitar, deixa e já falar pro pessoal que nós vamos fazer esse podcast em dois Ah, episódios, sim. né? Então hoje a gente vai falar da cura pela alimentação. São E no episódio seguinte a gente vai falar aí das questões financeiras, de dinheiro, Sim. né? hoje a parte física, né? E depois a parte monetária também, que tem tudo a ver, né? Porque se você cuidar da sua saúde, é uma forma de você economizar, né, Uhum. Wagner? Então, Sim. então ele vai falar hoje muita coisa. Cara, esse cara tem muito conteúdo. Wagner é um cara que realmente tem um conhecimento. Fala para nós a sua formação, como que Tá. começou tudo. Conta a sua história aí para nós, Legal. um pouquinho aí, e dá uma resumida aí para nós. Tá. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? É Legal. sempre muito legal ser convidado para poder falar. Acho que alguém que se especializa em alguma coisa, não tem audiência, ele não tem propósito, não tem graça, né? Sim. Então Isso. eu estudei bastante, li bastante, mas por que isso começou, né? Que era uma pergunta que você estava falando aí nos bastidores comigo. Na verdade, é assim, quando eu tinha 42 anos, eu estava dando aula, a minha formação é química, me formei em bacharel em química, depois eu fiz um mestrado em química, um doutorado, um mestrado em fisicoquímica, um doutorado em argumentação científica. Eu queria entender o argumento científico e tal. E no meio desse caminho, mestrado, doutorado, toda essa coisa aí, a gente vai ficando mais velho, né? Fazendo um monte de coisa errada. E com 42 anos, eu estava dando uma aula e bem empolgado e não sei o quê. No meio da aula, a sala de aula começou a girar. Eu falei, pô, não tô legal. E fiquei meio assim. Os alunos falaram, professor, tá acontecendo alguma coisa aí? Eu falei, não, tudo bem. Mas aí eu fui ver, eu tava com pressão alta. Do nada, né? Bom, pra resumir, fui procurar um cardiologista. O cardiologista fez todos os exames, tal. Voltei nele lá. Contei pra ele como é que era meu padrão alimentar. Né, como é que eu pensava a alimentação. Ele falou, cara, tá tudo errado. E aí eu chegava em casa 11 horas da noite, ia jantar. 11 horas, meia-noite. Eu comia, enchia a barriga, E dormia e acordava no dormir. outro dia. Então eu contei isso pra ele. Ele falou assim, cara, isso tá tudo errado. E se perguntou, você tem filho? Foi tua menina. Quantos anos ela tem? 6. Falou, bom, do jeito que você tá, comendo desse jeito, o que eu vi aqui nos seus exames, você não chega na festa de 15 dela. Nossa. E aí tem cara, pô, mas que grosso, que não sei o quê. Ah, foi a melhor coisa que ele fez. Ele me deu um soco no meio da cara. Quando ele fez isso, eu acordei. E aí, assim, procurei nutricionista, não sei o que faz aquilo, coma de 3 em 3 horas. Comecei a fazer tudo que me mandavam. E os exames só pioravam. Não melhorou nada. Ah, come aveia, come arroz integral. Tirou o arroz branco, põe o integral. Eu já estava ficando pré-diabético. Ficar glicemia de jejum 110, 108. Insulina 13, isso é péssimo. Insulina até 5 no máximo. E aí ele falou, cara, agora você vai começar a tomar esse remedinho aqui, me deu Lipless. Falou, não vai adiantar muito não, vai baixar colesterol, tal, porque eu tava com triglicérides 540, colesterol Nossa. 700, ferritina 730. Eu tava todo ferrado, né? Já tava empreendendo. Aí toda a loucura do empreendedorismo, aquele nervo, aquela carga emocional. Cara, comecei a ficar mal, né? Aí comecei a fazer tudo que me mandavam e 6 meses não muda, um ano não muda. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa.
E como eu fazia um mestrado e estava já terminando o mestrado, já pensando no doutorado, eu falei, eu sei estudar. Eu sei pegar um artigo científico, ler e interpretar. Na verdade, eu já estava no doutorado em argumentação científica, que é quando você lê um artigo e vê se ele faz sentido, se ele é mentira, se o cara está Sim. cozinhando os dados para publicar. Sabe, julgar a veracidade de um argumento científico. Aham. Meu doutorado foi nisso. Falei, pô, legal. Então, como eu tenho isso, eu vou estudar. Aí comecei a estudar e vi que tinha um outro esquema do que fazer. Com alimentação, com saúde, alguns conceitos errados dentro da alimentação, da medicina, da nutrição. Falei, mano, a nutrição tem alguns conceitos enganosos. Por exemplo, caloria. Vou contar a caloria. Olha quantas calorias você comeu. Comecei a entender uma série de coisas. E aí, nesse meio tempo, meu pai ficou com Alzheimer. Aí comecei a pesquisar para entender melhor o Alzheimer, o que tinha de artigos de cura. Existem artigos que falam sobre De cura de cura? Alzheimer. Nossa. Dr. Dale Bredesen é um especialista nisso. Foi da Universidade da Califórnia. Hoje ele está num instituto chamado Buckminster Fuller, que é de um cara muito rico, foi químico e tal. Então ele faz pesquisas com reversão de Alzheimer. Isso já existe. Tá? Tem muito artigo e muita gente ao redor do planeta pesquisando isso aí. Então eu fui conhecer isso aí e aí caiu na minha frente um curso de naturopatia, de medicina natural. Então como é que eu não uso melhor, medicamentos ou uso alimentos, suplementos para tratar condições de saúde? Dentro desse curso tinha dietoterapia e trofoterapia. Então fui entender como é que os alimentos poderiam contribuir, por exemplo, para baixar a glicemia de um diabético. E aí comecei a estudar tudo que eu vi a respeito disso. Então, assim, tem vários cursos. Ozonioterapia, fui fazer ozonioterapia. Hoje eu aplico ozônio, mais em casa, mais na família, né? Mas, então, é uma outra linha. Então, tinha várias linhas. Mas dentro disso, o que me chamou a atenção? Como que a alimentação e o estilo de vida poderia atuar de modo positivo a reverter colesterol alto, triglicérides alto, problemas de pressão, diabetes, nem se fala. Então, eu fui Nossa. entender isso aí. E comecei a colocar em prática. Aí tive resultados em mim, aí resolvi o problema, emagreci pra caramba. Eu tinha 74 quilos, hoje eu tenho 60, né? Aí a pressão diminuiu, nunca precisei tomar remédio e tal. Então, falei, poxa, eu quero envelhecer sem ter de tomar remédio, não tomei nenhum medicamento. E eu sei que empreendendo, cara, pressão alta, acho que é a primeira coisa, o cara fica nervosão, né? Ansiedade. Nem fala. Então eu falei, eu não quero chegar lá aos 60 anos, eu tô com 57, eu quero chegar aos 60, 50 e pouco, 60 anos, tomando um monte de medicamentos, que é algo normal. O cara chega lá com 60 anos, ele tem 6 medicamentos. Parece que é 1 a cada 10 anos de vida. Eu falei, eu É. não quero isso pra mim. Então eu fui estudar e eu percebi os resultados. Os resultados apareceram em mim, aí um parente vem e falou, o que você tá fazendo? Aí você começa a fazer com um parente, aí o cara tem resultado, fala pro outro, fala pro outro, fala pro outro, aí E assim cresceu. vai indo. Hoje a gente tem na cura pela alimentação, eu acho que mais de 30 mil alunos já, porque a última vez que eu vi, tinha 29 mil e qualquer coisa. Já faz tempo que eu vi. Então a gente tem alunos que adquirem os nossos produtos, cursos online ou livros de receitas para diabéticos, tem cursos para análise de rótulo, uma série de coisas. O cara vai para o mercado e precisa analisar um rótulo, porque isso aí põe carga sobre o teu organismo e põe medicamentos na tua vida. Ponto final. Eu não queria isso, eu não queria gastar com medicamentos. E eu não queria empreender e adoecer empreendendo. Sim. Então, assim, o meu começo, eu sei que foi um pouco longa essa história, mas o meu começo foi isso. Né? E aí a Cura pela Alimentação cresceu, a gente tem aí, sei lá, mais de 153 mil seguidores, muitos alunos, e por aí vai. A cura pela alimentação acabou virando um empreendedorismo também, né? Eu acabei empreendendo por quê? Porque eu entendi que existia uma dor. Então, Sim. eu já empreendia lá atrás, com educação financeira e tal. E quando eu fui levado a empreender, eu entendi que eu precisava responder 3 perguntas. A primeira é, qual é o problema? Por que que isso é um problema? A segunda. E a terceira, como vai ser resolvido? Então, se eu A dor. entendo qual é o problema, se eu entendo por que isso é um problema, e se eu entendo como resolver, pronto, eu tenho um produto. Mas quando eu comecei a estudar lá, eu não queria criar um produto de Você queria a alimentação. Eu solução, queria né? só solucionar o meu problema. Mas eu fui entender que ele era o problema de muitos, Muitos. muitos. E eu me recusei, inclusive, a fazer Instagram. Eu tenho um sócio, o Matheus. Hoje ele cresceu muito, mudou do Rio, de São Paulo para o Rio esse final de semana aqui.
e tal. Porque ele falou, cara, eu sou do marketing digital, eu sou da internet. Você precisa ir para a internet. O cara que não tiver na internet hoje está morto. Eu falei, mas eu não quero ter um negócio. Ele falou, não, mas você precisa. Você precisa fazer isso, tal. E foi, me convenceu. E aí a gente foi para a cura pela alimentação. Começamos Ele falou assim, tem gente que quer saber o que você sabe. Quer resolver a dor que você Isso. tinha. Você precisa fazer isso. E acabou que eu fui lá e a empresa cresceu muito e tal. Aí tivemos todos os problemas que tem no meio do caminho, né? Inclusive enfrentamos um problema grande o ano passado, final do retrasado para o passado, e a gente acabou resolvendo agora no começo do ano. Então, problema de caixa, problema de inadimplência de um. Bom, enfim, alguém que fazia o nosso pagamento, né? O gateway de pagamento, não repassou pra gente e tal. A gente veio, mas resolvemos, graças a Deus. Mas assim, o mais importante eu queria resolver essas 3 perguntas pra mim. E acabei resolvendo para outras pessoas. Então a gente resolveu para muita gente, né? Então foi isso. A cura virou um negócio por conta disso. Acidental. Não era o que eu queria, não era eu não planejei isso aí. Em momento nenhum. E você vê, né? Você vê como que o empreendedorismo é fascinante, né? Porque assim, é, a linha do Wagner, como foi a minha, como foi a sua, é o quê? É essa linha de você pegar e falar assim, poxa, eu tenho esse problema, eu preciso resolver para mim. Você não tá pensando a Uhum. princípio em resolver o problema de É. todas as pessoas. Mas quando você resolve o seu problema, você fala, cara, é possível. Uhum. Então, quando você tem esse problema, você consegue resolver esse problema, o dinheiro ele vem atrás de você, ele corre atrás de você. Hoje as É. pessoas correm atrás do dinheiro, só que assim, você Sim. não precisa correr atrás dele, ele vai correr atrás de você. Você precisa encontrar um problema e resolver esse problema. É. E a cura foi a solução para esse problema. E graças Exato. a Deus É. hoje você tem 30 mil alunos, cara, é muita coisa, Sim, né? É. Um sim. canal do Instagram com 150 mil, mais de 150 mil seguidores. Então você vê que estamos ficando famosos aqui na última linha, hein? Você vê? É. Que legal. Ô, Wagner, deixa eu te fazer uma pergunta. Você Sim. enxerga a cura como alimentação, como uma medicina alternativa, um tipo de medicina alternativa? A gente não costuma usar o termo alternativo, a gente costuma usar integrativo. Ou seja, eu consigo integrar, por exemplo, o cara fala assim, eu tô fazendo um tratamento medicamentoso. Olha, eu quero continuar fazendo meu tratamento medicamentoso. Não quero largar os medicamentos, mas eu gostaria de reduzir. Então a gente consegue integrar um estilo de vida alimentar Uhum. com essa coisa do medicamento. Agora, o que é interessante você integra as duas coisas e tal, não é uma assim, alternativa da ideia de ou uma coisa Ou ou outra. outra. Mas o que eu vejo é que acaba uma coisa indo para outra. Sim. Naturalmente, não é o que força. Então, no curso de naturopatia, uma coisa muito forte que ficou pra gente é assim: você dá remédio? Não. Você pode dar remédio? Não, não posso. Esse curso não me habilita a isso. Então, se você não dá remédio, você não tira. Então, eu não proponho uma alternativa. Eu proponho um estilo de vida e o paciente olha e fala assim: pera um pouquinho. A minha pressão era 16 por alguma coisa, 15 por 10. Cara, se eu tomar medicamento, minha pressão fica 8 por 6. Eu não posso mais tomar medicamento. Aí eu falo, bom, você acha isso? Então agora você procura o teu médico E verifica. e fala com o cara, tô vivendo isso aqui, o que que eu faço? Então muitos voltam para mim e falam, pô, o médico ficou surpreso. Um deles que eu tô lembrando agora aqui tinha a apneia do sono. Então ele tem que dormir com um equipamento chamado CPAP. Tá? Então ele coloca lá uma máscara, ele manda ar para ele, senão ele vai ter apneia, né? Ele pode até morrer. Esse cara resolveu pressão, baixou a glicemia, perdeu peso, tinha 98 quilos, caiu para 78. Aí ele falou, cara, não precisa mais da maquininha. Olha que legal. E aí tomava losartana. Eu não vou mais tomar. Um medicamento para pressão. Não vou mais tomar. Certo? Então, ele acaba resolvendo um problema. Então, aquele remédio trata uma causa que gera um determinado problema. Ele resolveu a causa, ele tira o medicamento da vida dele. Você sabe o que que é? As pessoas, elas são muito acomodadas, Uhum. de forma geral. Então, o que que é mais fácil? Eu mudar toda uma rotina de alimentação, ou eu tomar um remedinho e eu continuo minha vida do jeito que tá, eu tomo um É, remedinho e ele aparentemente está resolvendo. exato, Não é? É isso que exato. acontece, né? Se você muda, é radical. Toda mudança, o nosso corpo, nós, Sim, a gente é resistente à mudança. sim. Mas o remedinho não, você toma o remédio. Eu tenho um cliente meu que ele tem 15 anos mais novo que eu. Ele tá com Caramba. pressão alta. E eu, depois do Covid, eu tive um episódio de pressão alta e eu Hum, fui pesquisar.
Aí eu vi que era às vezes falta de magnésio, Sim, algumas outras coisas, e eu comecei a fazer essa suplementação com outras coisas. sim. Resolvi o problema. Falei pra ele, sabe qual foi a resposta dele pra mim? Ah, Vlad, eu tomo um remedinho mais fácil. Tomo um remedinho de manhã lá, É, um losartana de manhã, já era, é, tá resolvido. é. O problema é que isso não resolve a causa, trata o sintoma. E a conta vai chegar, né? Toda vez que eu trato o sintoma e não resolvo a causa do problema, eu tô criando um problema maior. É um paliativo, né? É, entendeu? Eu costumo dizer assim, você chegou numa casa, você alugou uma casa, você chegou numa casa lá e foi para um dos quartos, teu filho foi para um quarto e falou assim, pai, meu quarto tá com cheiro de podre. Você tem duas coisas para fazer. Você pode chegar e falar, filho, eu tenho bom ar. Eu vou comprar aqui um bom ar, abro o quarto e... tss, tss. Aí o filho, nossa, que gostoso. Resolvido. Ou você vai falar, não, qual é a causa desse cheiro de podre? Aí você vai, vasculha, vasculha, vasculha e encontra um rato morto embaixo da cama. Qual é o correto a fazer? Tss, tss, ou remover o rato morto? É. Entende? É isso que as pessoas precisam entender e pensar. Ou seja, e no empreendedorismo, em tudo, há Em uma causa tudo. e um sintoma. O cara trata o sintoma, não trata a causa. Como vai resolver? E quando você trata a causa, faz todo sentido, né? Porque muda tudo, né? Exatamente. A mudança dói no começo, ela dói. Mas depois, Uhum. você fala, cara, não foi a melhor coisa que você Foi fez? a melhor coisa que eu fiz. Eu não ia estar vivo, segundo o cardiologista. E pressão, né? No caso assim, né? Colesterol alto, né? A gente já conversou sobre Sim, isso. Colesterol alto, tem muito mitos, né? muito, Ah, muito, alto é bom, é ruim. muito. Muita gente fala, colesterol alto é ruim. Tem uns mitos nesses daí, né, Existe. Wagner? Existe um livro muito interessante que é O Mito do Colesterol. Por que a redução do seu colesterol não vai diminuir a chance de você ter um ataque cardíaco? Esse é o título do livro. Quando eu peguei esse livro, eu falei, meu Deus, devorei. Esse é um livro quase que de cabeceira. Devorei o livro. E o que é legal é que ele cita muito artigo científico, mostrando que, conforme você vai envelhecendo, colesterol mais alto é bênção, não é problema. Olha só. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui não pode ser sério. Aí eu comecei a olhar. Aí eu fui descobrir um pesquisador chamado Ulf Ravenscoff. O cara é sumidade nisso. Ele mostra que pessoas mais velhas devem ter colesterol mais alto. Quer ver por quê? Colesterol é uma substância química que ela é precursora de várias substâncias. Por exemplo, vitamina D. Se você quiser fabricar vitamina D, se o teu corpo quiser fabricar vitamina D, ele precisa ter colesterol. Se o colesterol baixa, a tua produção de vitamina D baixa. Diminui. Mas colesterol é precursor, ele também é usado para fabricar, para o corpo produzir, por exemplo, hormônios esteroidais. Por exemplo, testosterona, no nosso caso. Exemplo clássico, o cara fica mais velho, a testosterona dele baixa, o colesterol dele sobe, o fígado começa a fabricar mais colesterol, porque ele entende que esse cara precisa produzir testosterona, que é fundamental para várias coisas. Não é, é um hormônio masculino, né? Em maior concentração no organismo masculino. As mulheres também têm. Sim. Então, quando baixa nelas, elas também aumentam o colesterol. E aí o que acontece? O cara, o fígado está aumentando o colesterol para tentar resolver um outro problema. Há uma causa para isso. E alguém vem e fala assim: não, colesterol alto infarta e você precisa baixar ele com estatina. E aí, assim, o corpo está tentando resolver a testosterona ou falta de cortisol. Cortisol é um hormônio importante para você despertar, por exemplo, bem, com energia. Você precisa de cortisol mais alto de manhã. Então, colesterol também é usado pelo corpo para fabricar cortisol. Colesterol também vira cortisol. Então, entende? Não faz sentido isso. Você vê um sintoma, o colesterol está mais alto, baixa na marra. Mas por que o corpo está aumentando o colesterol? E diferente do que as pessoas pensam, o aumento do colesterol não vem para você comer muito ovo, comer coisas que têm colesterol. Ele vem porque o fígado fabrica. A maior parte do colesterol que está na tua corrente sanguínea, teu fígado está produzindo. Fala, ó, o fígado entende que precisa produzir porque ele quer ajudar a resolver algum problema. Entende o tamanho disso? Quando eu descobri isso aí, eu falei, meu Deus, como é possível? E assim, eu criei até uma aula na cura que chama o mito do colesterol. Não tenha medo do colesterol. Né? E aí eu mostro por que disso. Mas a indústria farmacêutica não vai gostar disso. Por que não vai gostar disso? Porque a venda de estatina é gigantesca. Entendeu? Então eles têm acionistas, eles investem e tal. Eles resolvem uma dor que as pessoas têm. Tá? Mas estão tratando um sintoma, por colesterol alto.
Por que tá alto? Ninguém se preocupa com isso. Entendeu? A gente podia falar de É. colesterol aqui, esse podcast ia durar 12 horas. Só falando de Eu colesterol. vou falar tudo que eu sei. Problemas de tomar estatina, rabdomiólise, que é a perda de massa muscular, dor na junta, dor no músculo, perda de memória. Uma série de problemas. Então, é melhor eu parar, ficar quieto. Porque... E o Flávio trouxe aqui uma questão que a maioria das pessoas preferem o caminho mais curto, né? Mais curto. De praxe, isso acho que em todas as coisas, qual que é o caminho mais curto? Eu vou cortar Exato. o caminho aqui, Exato. mesmo que o resultado Os não seja o atalhos, mesmo, né? porque nunca é, né? Quando Não. você corta É. o caminho, o resultado não vai ser o mesmo. É. E você Não. trouxe um número aqui de 30 mil alunos, mas eu não tenho estatísticas aqui para poder falar, mas eu tenho certeza que para cada um desses alunos tem pelo menos 999 que são pessoas que estão pegando esse atalho, né? Porque Sim. 30 mil é um número expressivo, mas ainda saber que esses 30 mil é uma minoria, assim, das pessoas que realmente sem sabem. dúvida. Vamos dúvida. por esse caminho aqui, que é o caminho mais longo. A maioria vai pelo caminho do amigo do Vlad ali, que vão tomar o comprimido e pegar o atalho, né? E você vê, né, que existe hoje duas indústrias, né? A indústria alimentícia, que ela vai e te adoece. Ela faz você comer Uhum. bobeira, Sim. te adoece. E aí vem a indústria farmacêutica Uhum. e te cura, Sim. né? Fala que te cura. Ou Então, remedia. Então, são duas gigantes. Elas não querem que você muda. Não. Então, se você não criar a consciência que você criou, dificilmente você vai mudar. E hoje eu acredito que hoje a tua saúde é muito melhor do que há 20 anos atrás, Exatamente. né? Exato. E você tocou num ponto, cara, que é interessante. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu gosto de observar comportamento e lugares. Então, você vai num hipermercado, não vou citar nenhuma marca específica, nenhuma bandeira específica, mas a maioria deles. Você vai entrar num hipermercado, aí você entra lá, você tem lá um monte de embalagem, coisas embaladas e tal, né? Pouquíssimas coisas para descascar. As coisas para descascar que nos dão saúde estão lá no final, escondidas lá no meio. Finalzão. Agora você vai encontrar um monte de embalagem. O que acontece? Quanto mais você desembala e menos você descasca, pior para tua saúde. Infelizmente, a gente bota um ponto final. E ponto final. É assim. Ou seja, eu abro a minha despensa, ela é um mini hipermercado, eu estou com problema de saúde. Eu abro a minha despensa, ela é uma espécie de um sacolão, uma feira livre, opa. Então, é fácil ver isso aí. Mas dentro desses lugares, quando você passa pelo caixa, então você pegou lá um monte de embalagem, pouquíssima coisa para descascar, beleza. Aí você passa pelo caixa. O que você encontra depois do caixa? Mais de uma farmácia. Eu tenho na minha mente aqui Sim. um lugar em que tinham 3 farmácias dentro do mesmo hipermercado. Parece que ninguém enxerga isso. Mas isso, e aí quem estiver assistindo, pode confira. Repara. Né? Você vai perceber que isso é... Então, você tem um lugar que você está comprando coisas levando para tua casa que vão piorar a tua saúde. Mas, ao mesmo tempo, essa piora da saúde vai gerar sintomas, né? A piora da saúde é vista por meio de sintomas. Então, o que o cara faz? Eu vou tratar sintomas. Como eu trato sintoma? Eu trato com medicamento. Então, assim, percebe como uma coisa está completamente atrelada à outra? É. Isso me incomodou. Então, eu falei assim, comigo não. Então, eu vou mudar meu estilo de vida, independente das pessoas que acham legal, não acham legal. Eu nem me importo com isso, porque eu não quero estar nessa fila dos 60 anos, 6 medicamentos. Tem gente que tem 8, tem gente que toma 10. Não quero. Mudança de hábito, né? E isso é caro. É caro. Eu tenho um conhecido que ele falou assim pra mim, não, mas eu pego todos esses medicamentos que eu pego no posto. Eu pego no posto e, cara, eu não gasto quase nada. A sociedade gasta. Ele gastou porque ele pagou INSS a vida inteira, né? Beleza. Só que, eu falei pra ele, em algum momento, esse medicamento, que não é o top das galáxias que você pega, ele não vai dar conta. E aí você vai começar a pôr um passivo, você vai começar a pôr um gasto mensal no teu bolso, que não é interessante. Uns 2 anos depois disso, ele veio e me falou, aquilo que você falou aconteceu. Hoje, o medicamento que eu tomo para tal problema, eu já tenho que comprar, o do posto já não é suficiente. Então, entende? Aquilo que você falou, cara. E o futuro? Agora eu resolvo com uma pílula aqui. A pílula mágica. E o futuro? A gente precisa pensar nisso. Tem uma frase que eu vi no podcast, que aí ele fala assim, você daria a vida para alguém que você ama?
Uhum. né? Eu daria a vida pelos meus filhos. Sim. Se fosse possível, né? Tipo, se precisasse, eu daria. Então, ele fala assim: agora por que que você não cuida da tua saúde por eles? Porque assim, muitas pessoas, ela não cuida de si própria. Eu cuido dos meus, eu faço pelos meus e não faço por mim. Então, quando você cuida de você, é um ato de amor dos Uhum. seus filhos. Então, como é importante você se cuidar, né? E pegando esse gancho, Wagner, é, como que é a sua rotina? Fala um pouquinho, pessoal, né? Pô, café da manhã, come Pois pãozinho, é, olha, ó, como olha o que pãozinho? ele tá Ó, fazendo aqui. Ele quer que eu fale do café da manhã. Isso aqui vai dar rolo, hein? mas assim, conta um pouquinho da sua Tá. rotina. Pô, olha, às vezes algumas mudanças, pequenas mudanças práticas, até para quem está assistindo, de repente, poxa, substitui isso aqui por Tá. esse, o café toma esse horário, eu não tomo café, eu pulo. Sim. Como que é? Conta para Bem, nós isso aí. isso é bem Né? legal, porque assim, isso eu acho que você tocou no cerne da questão, porque o cara falou assim, tá, beleza, então tem que fazer não sei o quê, mas como é que faz isso? O que você faz, né? Perder peso, uma coisa que as pessoas acham extremamente difícil. O que eu vou falar agora aqui vai fazer o cara perder peso muito facilmente. Até quanto ele vai, eu não sei, porque cada organismo é rei, né? Mas é muito simples perder peso. Você quer ver uma coisa? Você tem que se preocupar com três coisas. Eu me preocupo nessa rotina que você falou com três coisas: o que eu como, quanto eu como e quando eu como. Então o cara fala assim: poxa, então são três perguntas que eu devo responder. O que eu como? Quanto eu como? Quando eu como? Aí o cara fala assim: tá, mas eu não quero mudar nada. Eu não quero mudar o que eu como, eu quero continuar comendo o que eu como. Quanto? Eu também, olha, eu gosto de comer, cara, eu vou comer bastante. Então o que eu posso fazer para simplificar? Quando? Se eu fizer isso aí, eu não mudo mais nada. As outras duas eu mantenho. Eu vou mudar uma coisa. Uma coisa. Uma coisa só. Quando eu como? Se eu terminar o meu jantar até às 18 horas e tomar meu café, começando após as 7, aguentei legal? Beleza. Depois eu vou após as 8, após as 9, após as 10, beleza. Se eu conseguir terminar o jantar até às 18 horas e tomar café após as 10, o dia que eu chegar nesse patamar, sem mudar nada do resto, eu já vou ter resultado. Eu começo a perder peso. Só de fazer isso. E eu comecei a fazer isso. Então, café da manhã hoje, eu raramente tomo. Por quê? Eu comecei a terminar o jantar até às 18. Aí, café após as 8, após as 9, após as 10. Quando eu comecei a fazer muito isso, que eu cheguei após as 10, eu falei, cara, mas eu não quero comer. São 10 horas da manhã, eu não tô com um pingo de vontade de comer. Quer saber? Eu vou almoçar. Aí eu comecei a almoçar. Então, jantar, almoço, jantar, almoço, jantar, almoço, jantar, almoço. De 74,5 kg, eu cheguei a 58. Aí o pessoal, para que você tá feio, tá magro demais, tá com câncer, vai morrer, tá horrível. Os caras que não conseguem perder peso na minha família falam, pô, tá feio, Tá cara, acontecendo para com alguma isso coisa. aí. Eu sou bem mais velho que os caras, o cara vem e te cobra. Eu falo, pô, entendeu? O que você fez? Aí eu falei, não, mas isso aí eu não quero fazer, eu não consigo fazer. Entendeu? Eu quero comer de 3 em 3 horas. Pior pesadelo do organismo é você dar para ele comida de 3 em 3 horas. Péssimo. E é o seguinte, daqui a pouco não é de 3 em 3 horas, é de 2 horas e meia em 2 horas e meia. Daqui a pouco o cara não comeu nas 3 horas, ele começa com tremelique. Ele está destruindo o metabolismo de carboidrato, ele está destruindo a possibilidade de queima de gordura, a possibilidade de acessar gordura estocada. Então, estilo de vida, percebe que o Sim, cara não tirou arroz, feijão, não mudou nada, não reduziu nada, ele só mudou o horário. Então, isso é muito importante que você falou. Então, se o cara só fizer isso, ele já vai ter resultado. Bom, mas agora eu quero potencializar meus resultados. O que eu vou fazer? Bom, então eu vou pensar o que eu como, quanto eu estou comendo, tá. entendeu? Então, eu não tomo café. Eu almoço e janto. Mas, se, por exemplo, eu tiver com alguém que quer me convidar para um café, eu vou tomar café com o cara. Sim. Quando eu vou viajar, por exemplo, até viagem internacional, nacional, não seja onde, não importa, onde eu estiver. Eu tomo café e às vezes na correria do dia a dia eu não almoço. Eu esqueço. Janta. Mas não é porque eu estou forçando. Aí eu janto. Então você percebe que eu fico com 2 refeições por dia. Onde é que está escrito que a gente tem de ter 3 refeições por dia? E que isso é obrigatório? O homem primitivo lá saía para caçar. Ele não tinha 3 refeições por dia. Ele falava assim, mulher, vou passar na padaria, comer um pão na chapa, entendeu? Tomar um Não, Toddy, entendeu? E vou
tomar chocolatada e vou. Não vou fazer isso. Eu vou ter que caçar. É. E aí o cara não consegue encontrar caça agora. Então ele continua no jejum, só que tendo que correr atrás de bicho e se defender de bicho. Aí os caras falam, não, mas se eu ficar sem comer, eu fico fraco e a cabeça não funciona. Então, se o cara ficasse fraco, a cabeça não funciona, ele ia ser predado, não ia conseguir comer, ia morrer. A humanidade não chegava aqui. Muita gente já abordou esse tipo de... Alguém vai ter algum argumento para rebater isso aí, mas é um argumento que para mim faz muito sentido. Sim. Então, para mim, é o seguinte, expanda o horário que você fica sem se alimentar, porque você não fica sem se alimentar. Você precisa entender uma coisa, a gordura que você está estocando no teu organismo é alimento para o teu organismo no tempo que você não come nada. E a gente perdeu isso. A gente só estoca e não consome. Entendeu? Então não tem café da manhã. Mas e se eu quiser ter? Tá, tudo bem. Não quer dizer, não é uma Não regra, é uma regra. mas é a tua É a rotina. minha rotina. Minha rotina é essa. Acabou que eu falei, quer saber? Não almoço. Ah, mas hoje eu tô afim de comer um ovo mexido com alguma coisa. Eu faço café da manhã. Também não é todo dia que eu fico do ano inteiro. De vez em quando eu falo, vamos tomar um café? Eu falo, mas, pô, vamos tomar um café. Vamos comer um negócio legal aqui. Vamos fazer aqui um negócio e tal. A gente faz. Interessante, né, Edu? Super, Tô aprendendo aqui, né? tô Você aqui já pensando. pensando como você vai cortar o café, né? Você falou, como que eu vou jantar às 6 horas, né? Mas isso vai depender um pouco da rotina de cada um Vai. também, né? Porque Vai. se a pessoa tá no auge lá, tá trabalhando, É. fazendo faculdade, que nem já foi o meu caso, tá dormindo Sim. 3, 4 horas por dia, no outro dia pegar de manhã e trabalhar de novo, fazer faculdade, você não vai Difícil. conseguir passar o dia com 2 refeições. Acho que vai depender muito um pouco da Difícil. rotina de cada um, né? É. Por isso que a importância de você empreender, usar, porque quando você empreende, o Wagner hoje, né, eu acredito que ele tem uma rotina tranquila, porque ele fez o dinheiro trabalhar para ele Uhum. também. Então, Que nós vamos hoje conversar você, no né, próximo. isso daí, então, isso muda o jogo, Sim. né? E eu vi não sei se isso tem sentido, né? Estão aprendendo aqui, né? Lógico. Não vou mais comer agora, agora só vou almoçar e jantar. Ô Wagner, e depois de um certo horário, que você pode falar ao certo, existe um mecanismo que o organismo faz que é a autofagia. A autofagia. Que aí é um negócio que você potencializa a saúde e Exato. mata qualquer tipo de doença. É isso mesmo? Explica Exato. um A pouquinho pra autofagia nós. é um processo muito importante. Tem muito a ver com um hormônio que o pâncreas produz, chamado glucagon. Então, por exemplo, o pâncreas ele produz lá insulina. Você come pão francês, come um pão de queijo, come uma coisa com polvilho, com mandioca e tal. Tua glicemia sobe. Teu cérebro enxerga que a glicemia subiu e fala, pâncreas, produza a insulina. Por quê? Porque a insulina aumenta, sobe na corrente sanguínea, pega esse açúcar que vai surgir no teu sangue pelo carboidrato que você comeu e põe para dentro da célula para queimar. Tem um forno na célula chamado mitocôndria. Ele queima carboidrato, né? Então, a mitocôndria queima o carboidrato que a insulina colocou lá. Ok. Se você come muita coisa que tem carboidrato, tua insulina fica alta. Insulina é o hormônio que engorda e ainda dá fome. O que faz você comer mais carboidrato, manter a glicemia mais alta, produzir mais insulina para engordar mais e ter mais fome. E comer mais carboidrato, você fica num ciclo chamado diabetogênico. Aliás, é diabeto-obesogênico. O cara fica diabético e obeso, né? Só que o pâncreas produz também o glucagon. O que o glucagon faz? Quando a glicemia cai demais, ele entra em ação para fazer a glicemia subir. Então, e aí assim, aí começa um processo de queima de gordura, de autofagia. Então, a gordura que você estocou, ela foi estocada para você usar no momento de privação. O problema que a gente tem imagina que você tem um carro e você anda um pouquinho com ele, você andou um pouquinho e você fala assim, eu preciso encher o tanque. Aí você vai lá e enche o tanque. Aí você andou mais um pouquinho com ele e fala, cara, vou encher mais um tanque, mais um pouquinho. Aí você enche o tanque. No caso do carro, o combustível vai transbordar. Mas pensa num carro que ele criasse um segundo tanque. Imagina isso. Você vai lá e coloca combustível, e aí, em vez de transbordar, o carro fala, quer saber? Ele está pondo mais combustível, vamos criar um tanque. Aí, pum, surge um tanque. Aí aquele tanque comunica com o primeiro e começa a encher. Aí você anda mais um pouquinho, mais combustível. Aí o carro fala, quer saber? Vou criar um terceiro tanque, um quarto tanque. Não sei se vocês perceberam a analogia, mas eu vou criar tanque. Sim. Tanque aqui, tanque no lado, tanque aqui, tanque aqui. Vai criando tanque para estocar a gordura. Não tem autofagia. Esse é o maior problema da sociedade moderna. Não é desnutrição, de um modo geral, tá? Tem gente que passa fome ainda, infelizmente. Sim, Não estou desconsiderando isso, tá?
Mas o problema é supernutrição. Entende? É um problema seríssimo. Tão grave quanto o outro. Tudo que é demais faz mal. Falta de alimento demais e excesso de alimento demais faz mal. Então, não tem autofagia. Então, quando a insulina sobe, ela bloqueia o glucagon. São hormônios espelho. Se a minha insulina está sempre alta, meu glucagon está sempre baixo. E ele não gera queima de gordura se ele estiver baixo. Ele fala assim, ó, enquanto essa aí tiver... É a mulher, sabe a mulher brava e o marido medroso? Sim. O insulina, glucagon. Então, quando a insulina está alta, ele fala assim, com essa aí eu não me meto. Então, eu não vou queimar gordura. Eu só vou... Você tá em modo de estoque. Entende? Agora, se eu tenho um estilo de vida desse tipo aí que a gente estava discutindo anteriormente, em que, com isso, a minha insulina baixa, naturalmente meu glucagon aumenta. Por isso que eles são espelhos, tá vendo? Espelho, ó. Um espelha o outro. Sim. Ou seja, eles fazem esse movimento, né? Talvez seria... O termo na ciência é hormônio espelho. Mas eu acho que poderia ser gangorra. Sim. Enquanto um tá assim, Sim, o outro tá abaixo. A insulina baixa, o glucagon sobe. É isso. E tem um detalhe. O teu pâncreas, ele começa a produzir insulina quando a tua glicemia passa de 82,8. Tem gente que nunca baixa de 82,8. O pâncreas do cara trabalha 24 horas por dia. 7 dias por semana. 30 dias por mês. 365 dias por ano. Até ele cansar. E aí é fatal. Aí o cara fala, agora você precisa de insulina de fora. Você precisa injetar insulina. O pâncreas não fabrica mais. Cansou. Entende? Até onde vai a questão da autofagia? Agora, se eu estou em autofagia, ou seja, eu estou com a insulina baixa, o glucagon alto, eu começo a queimar gordura, o pâncreas descansa, as células que produzem insulina descansam, o glucagon aumenta, e aí vai. E quantas horas começa esse processo de autofagia? Excelente pergunta. Isso tem um termo bonito para isso, né? Os caras gostam de falar difícil, né? Eu vou falar o difícil, depois vou falar o fácil. É idiosincrático. O que é isso? É individual. Sim. Existe a idiosincrasia. Cada um de um jeito. Mas, Na para a média, maioria das pessoas, 14, 15, 16 horas de jejum vão garantir esse processo. O cara fala, eu faço 12. Eu termino o jantar 8 horas da noite, eu termino, 8 horas da noite, tomo café às 8 horas da manhã, 12 horas. Tem cara que começa às 8 e termina, Deus sabe que horas, mas 12 horas não é suficiente. 13 não é. 14, para algumas pessoas, quem sabe. 15, 16, aí a coisa já começa. então seria da sua janta às 6 da tarde, por exemplo? Terminando às 6 da tarde, Às 6, terminando às 6 e almoçando. Então, nesse daqui a Aí você, maioria... aí você tem mais de 16 horas. Aí a maioria estaria nesse processo de autofagia. Porque das 18 às 10, você vai ter 16 horas. Então, até o meio-dia, Ao meio-dia, você tem aí 18 horas. 18 horas. 18 horas. Exatamente, 18 horas. E você vê que isso, né? Não sei se faz sentido o que eu vou te falar, mas a célula doente, a célula cancerígena, a Uhum. célula doente, ela é fraca, ela precisa de alimento. Então, a célula boa, ela precisa de pouco alimento para se manter. A célula ruim, ela precisa de muito alimento. Muito alimento que eu digo porcaria, açúcar, essas coisas, não é? E aí Glicemia começa ela a comer a célula, né? O glucagon ele faz uma coisa interessante. Ele na verdade, assim, ele queima gordura. Então, você vai ter queima de gordura. Você vai ter um processo de detox. Ou seja, tudo quanto é lixo que tiver no teu organismo, ele ajuda a eliminar, né? Nessa queima de gordura. Muito lixo, metal pesado, por exemplo, fica fixado em gordura. Então, quando você começa a eliminar a gordura, você começa a desintoxicar o organismo. E uma coisa interessante, ele caça e mata a célula tumoral. Isso é muito legal. Então, por exemplo, se você estudar casos de câncer, você vai ver que pessoas que desenvolvem câncer e tem alguém que enxerga isso que eu estou falando, fazendo a pessoa fazer jejum longo. E às vezes o jejum é usado para reduzir o tamanho de um tumor para ele poder ser operado, para poder fazer uma secção. Então, isso é muito interessante, porque os tumores se alimentam de carboidratos. Então, se você vai ver exames que detectam tumor, você vai ver exames que vão tentar descobrir onde é que tem concentração de carboidrato no corpo. Então, o PET scan, se não me engano, é um exame que faz isso. Né? Então, onde é que tem uma concentração grande ali de carboidrato? Então, o que está acontecendo ali? Né? Então, é um exame que faz isso. Então, o que eu acho interessante é isso. Você bota o cara em jejum, você priva a célula tumoral, aquele tumor, de alimento, e ele reduz. E aí você opera.
Entende? Olha que coisa. Eu vou fazer um aparato pro pessoal que tá em casa assistindo aqui. Quem tá chegando agora que não tá entendendo nada que a gente tá conversando sobre saúde aqui. Eu vou fazer um pouquinho o que que é a última linha, né? A última Uhum. linha dentro do empreendedorismo é a linha principal ali. Você tem o DRE, então ali você vai ter as entradas, vai ter as saídas, e o foco do empreendedor é na É a última última linha ali, linha. é o resultado final que vai ter Uhum. ali no DRE. Por isso que é Muito a legal. última linha. Então a linha mais importante dentro do empreendedorismo É é a a última última linha. linha. Isso dentro do CNPJ, um DRE do CNPJ. Mas acima do CNPJ, a gente tem o CPF. E se o empreendedor não estiver bem, não estiver com a cabeça Ah, sim. boa, com a saúde boa, Verdade. meu, quando você fica doente, pode ser uma dor de cabeça, uma enxaqueca que você tenha, você quebra uma perna, Deus me livre, qualquer coisa que você tenha, tudo passa a não ter prioridade mais, só seu foco de prioridade Sim. passa a ser aquilo ali. Tanto que se você caiu, quebrou a perna, você não vai ver ali, vou ter que cuidar do meu DRE, vou ter que pagar o salário dos funcionários. Não, seu foco principal, vou pro hospital e vou cuidar. Uhum. Então a saúde é a prioridade na vida de qualquer pessoa. É. Sim. E se não tem saúde, nada funciona, inclusive a empresa. Por isso que a gente traz aqui de vez em quando alguém para conversar sobre saúde, que é tão importante quanto falar de números, né? Fundamental. E dito isso, eu tenho duas perguntas para fazer para você. Tá. A primeira pergunta é se dentro da cura da alimentação, porque para mim a saúde não é só alimentação, a alimentação é também saúde, né? Sim. Mas se você fala também sobre exercício, sobre sono, ou não é o foco, e o que que você, Wagner, acha sobre essas combinações, né? Tá. Também de dormir bem, Sim. de se exercitar, tal, porque acho que a alimentação é um complemento, né? Sim, No meu exatamente. ponto de vista. Você tá certo. É, O que eu acho assim, bom, sono, é impossível você ter saúde sem sono, né? A gente tem alguns problemas sérios hoje de estilo de vida que impactam profundamente o sono. Um deles, por exemplo, é meia-noite eu estou mexendo no celular, recebendo luz azul no meu olho e estou querendo dormir. Não vai acontecer. Você vai ter dificuldade para dormir e o sono não vai ter qualidade, né? Então a gente tem muito bombardeio de luz azul de tela, o sim. que engana os nossos olhos e o cérebro. Ele fala assim, poxa, é dia. Por que é dia? Não, eu tô recebendo luz azul. Meu olho tá recebendo luz azul. Isso que é dia. Por que esse cara quer dormir? Então, muita gente que deve estar assistindo a gente aí, deve passar por isso. Você pega o celularzão lá de madrugada e à noite, cara, você vai ter problema. O que eu costumo fazer para ajudar nisso? Eu comprei um óculos de segurança normal, amarelo. Existem óculos de, como é que é? Escuridão virtual é o nome. Então, se você procurar na internet óculos de escuridão virtual, vai ter uma lente especial que filtra a luz azul. Uma outra coisa é colocar isso no celular. O celular fica amarelado. A ideia é filtrar a luz azul para evitar isso. Então, se eu vou mexer no celular à noite ou no computador, eu fico muito no computador, eu mexo muito com o mercado de ações, eu faço muita coisa lá. A gente vai falar disso depois no próximo, na segunda parte, né? Então, eu coloco esse óculos amarelo. É muito barato. Então ele filtra, fica tudo amarelo. Ele filtra a luz azul. Então isso me ajuda a melhorar o sono. Exercício. Para mim é fundamental. Mas é essencial. Por exemplo, o cara chega diabético. Ele fala, pô, eu quero reverter aqui, ou melhorar minha condição, mas eu não consigo fazer exercício porque meu joelho está baleado, ou porque não sei o que lá, eu sou cadeirante. Ele vai conseguir reverter a diabetes? Tipo 2? Vai. Eu já tive caso que reverteu sem exercício. Só com a alimentação. Só com alimentação. Agora, o que o exercício faz? Potencializa e te dá longevidade. Eu vou te dar um caso. Quando você falou disso, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu li um livro de um médico chamado. Ele tem um nome bem diferente. Uronal Zancan. A Conquista da Super Saúde. E ele disse que quando o pai dele quis morrer, ele perdeu a esposa e tal, não sei o quê. Quando o pai dele quis morrer, ele recomenda, esse médico recomenda a musculação para longevidade. E é verdade, é excelente. Aí ele fazia o pai dele fazer musculação. E ele falou que quando o pai dele quis morrer, ele falou, filho, eu quero morrer, eu vou parar de fazer musculação. Por quê? Porque eu já tô com uns 80 anos, tua mãe morreu, eu tô triste, e eu não vou mais fazer exercício porque eu quero morrer. Em 6 meses ele morreu. Mas ele não levantou mais uma agulha, é sentado vendo televisão o dia inteiro. Entendeu? E o cara conseguiu morrer, ele relata isso no livro. Ele falou, eu quero morrer, eu vou morrer, acabou. Pai, mas vai musculação, pô, você, né, força física, você precisa. Eu não quero viver, cara. Você tá entendendo que pra mim acabou? Tua mãe morreu. Eu tô triste, eu quero ir embora. Me deixa ir embora. O cara pode fazer musculação, morreu. Em 6 meses. Mais ou menos isso, tá?
você É, vê, né? eu Legal. tinha uma segunda pergunta dentro do sobre a cura, né? Hum. No caso chama cura pela alimentação, Sim. mas para quem não tá doente, né? Porque cura a gente já remete a quem tá Quem é doente. doente. Vamos falar só um pouco sobre prevenção também, porque as pessoas vão esperar ficar doente para poder ir atrás sim. de alguma coisa, poder resolver. Você fala sobre prevenção também? Na verdade, assim, as pessoas, é o que você falou, eu não sei se é cultural só do Brasil, assim, aqui, né, no modo geral, né, do Brasil, América Latina, o pessoal lá fora, como é que pensa isso aí? Eu nunca estudei isso aí. Me parece que é uma coisa bem forte aqui. O que que eu vejo? É, as pessoas chegam pra mim já com um problema sério. E quando o cara não tem, ele fala, cara, eu não preciso disso, eu não tenho. Entendeu? Então, porque, por exemplo, o cara não tá vendo que a glicemia dele tá ficando cada vez mais alta a cada exame, por exemplo, isso é péssimo. Entende? É. Então, a gente não trabalha muito com prevenção. Não porque não é prevenção que a gente faz, é porque as pessoas não querem, não se preocupam com isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que quando a pessoa chega para mim, já não é mais prevenção. Eu estou com um problema. Agora, se o cara usa esse estilo de vida desde sempre, de garoto, cara, não vai ter os problemas. Você sabe o que que acontece com as pessoas? Eu vejo isso a maioria. Vou falar que 95% das pessoas. Quando que ela muda? A pessoa só muda quando o estado que ela está ficou tão ruim que a única opção que ela tem é mudar. Uhum, Então pensa assim, a pessoa recebeu um diagnóstico de diabetes. uhum, Como foi o teu caso? Vamos pegar o seu exemplo. uhum. Por que que você mudou? Porque o médico falou, você vai morrer. Você não morrer. vai ver a sua filha aos 15 Fazer anos. 15 anos. Então, você viu a situação sua atual Uhum. e você falou assim, nossa, tá pior. Eu preciso mudar. E você só mudou porque estava pior. Então as pessoas esperam vir o pior para poder mudar. As pessoas esperam vir um diagnóstico para poder mudar. Sim. Né? Então, o preventivo ele sai muito mais barato em financeiro e psíquico, sabe? A Uhum. pessoa, psicologicamente, é muito mais fácil eu prevenir. É. Como que eu previno? É isso aí, posso comer menos? Pô, saio da janta, vou pro almoço. Chega no almoço, pode comer. Eu acredito que você pode comer o pratão de pedreiro que o pessoal fala, que é o arroz, o feijão, porque você vai comer comida de verdade. Você está Sim. comendo comida. O problema é o cara sai, né? Eu acho que não adianta nada também ele fazer um jejum desse. Uhum. E aí chega no almoço, ele pega um pote de sorvete e troca a sim. comida por um pote de Por sorvete. sorvete. Não resolveu né? nada. Você, aquela vaca que deu Às vezes tá 50 piorando, litros de né? leite, Às vezes até ela chupa o piorando a balde, situação. né? Então. E olha que interessante, né? O nosso podcast não é ao vivo, mas nós temos o pessoal da produção que tá sempre acompanhando a gente. Chegou uma pergunta aqui, ó. Olha lá. E chegou uma pergunta Chegou uma aqui, ó, pergunta aqui. Legal. Que bom, que legal. sobre o jejum. Sim, Após depois do jantar das 18 horas, quais os líquidos que pode consumir? ótimo. Água é fundamental. Primeiro, água. Por quê? O centro da fome e da sede no nosso cérebro é muito próximo. Então, às vezes, você está com sede E não com e fome, né? você acha que é fome. E aí você vai lá e come, né? E aí, se você olhar pessoas com problemas renais por falta de hidratação, é clássico. Você tem no exame de sangue, inclusive, olha que pergunta legal, porque ela me levou para dar uma viajada aqui. Exame de sangue, no hemograma, ele tem 2 marcadores que eu consigo olhar e dizer para o cara se ele é bem hidratado, se ele é desidratado ou se ele é hiperidratado, tá bebendo água demais. Dá para você olhar isso aí. Tá? Então você olha lá e fala, poxa, cara, então aqui a relação entre os dois marcadores lá tem que ser 3. Um tem que ser 3 vezes maior que o outro. Quando eu olho isso aí, eu falo, beleza, você é hidratado. A gente fala normovolêmico. O volume que você tem de sangue, de líquido no teu corpo, tá, beleza. Me surge até uma dúvida aqui agora. Então, hiperidratado é uma coisa ruim? Tomar muita Lógico que água é é. uma coisa Lógico, você ruim? pode morrer por hiperidratação. Se eu te fizer beber 20 litros de água, veja, o teu cérebro pensa, por exemplo, vou fazer isso. Para você fazer isso aqui é um impulso elétrico. Você precisa de íons. A gente estudou isso na química da escola, né? Sim. Íons, sódio, Sim. potássio. O pessoal fala, eu tô com cãibra. Então, se eu bebo água demais, eu começo a diluir. A gente chama isso de eletrólitos, os eletrólitos. Os minerais, né? Os Você minerais. acaba perdendo. Eu começo a diluir demais. Então, o meu corpo ele tem um equilíbrio muito delicado. Se eu bebo água demais, eu começo a afetar esse equilíbrio. As concentrações são importantes. Eu não posso ter concentração demais, nem concentração de menos. Existia um cara no Rio que ele matava, um enfermeiro, ele matava pessoas e injetar potássio no soro delas. Nossa. Cloreto de potássio. Então, se subir potássio demais é veneno. Se faltar potássio, você está enrolado. Se eu bebo água demais e eu diluo o potássio, eu estou enrolado.
cálcio, magnésio, entendeu? Eu tenho vários íons na minha corrente sanguínea, eu não posso tomar água demais. Mas também não posso concentrar eles, não posso tomar água de menos. Eu vou ter problema de pressão, entendeu? Falta líquido. Então, às vezes o cara tá desidratado e ele vai pro hospital com problema de pressão. Aí o Só cara, tomar o cara água. vai, hidrata ele e fala, beleza, resolvido. Toma água. Né? Entendeu? Então, a água é importante à noite. Chás, importante à noite. Coisas que não alterem carboidrato demais. Você não vai queimar aquele carboidrato. Entendeu? Então, tomar um suco de laranja para dormir, péssimo. Refrigerante para dormir, péssimo. Aliás, suco de laranja em excesso o tempo todo, o cara toma um suquinho legal, não, vai te dar gordura no fígado. Tem um monte de gente que fala, por que eu tenho gordura no fígado? Você vai ver o cara toma suco de caixinha, suco de laranja, mas é natural. Não é natural ter suco, a natureza não tem suco, a natureza tem a laranja. Deus não fez um pé de liquidificador, ele fez um pé de laranja. Você passa no pé, pega um liquidificador, passa no pé da laranja, pega a laranja, aí você bate a laranja no liquidificador, ou no espremedor, bota no espremedor, não existe isso. Então, sucos são saudáveis até, sei lá, Até a cara. página 2. Olha lá. Tem que ter a fibra, né? Eu tenho Tem que ter a fibra. comer a laranja, né? Então, você entende? Então, esse é um tipo de líquido para a noite também que não faz sentido. Pro dia, eu vou queimar? Faz sentido. Tomo muito suco de laranja, tomo muito suco de caixinha adoçado com xarope de milho de alta concentração de frutose, vou ter gordura no fígado. Aí eu começo a fazer jejum, eu começo a diminuir o grau de gordura no fígado. Cansei de ver gente, cansei não, porque eu não vou cansar disso nunca, mas vi muita gente passar por esse processo, né, desse pessoal da cura, os alunos da cura. O cara fala, cara, eu tinha gordura no fígado, não tem mais. E o jejum, quando você fala o chá, é sem açúcar, né? Porque você colocou Sim. açúcar, você quebrou o jejum. A gente usa um adoçante, é um tipo de stevia, eu não vou dar a marca, tá? Depois vocês entram lá no Instagram da Cura pela Alimentação, tem o oficial da gente, né? Porque alguém já copiou, mas tem o Sim. Instagram da gente lá, e você vai ver um tipo de stevia que não deixa um gosto amargo no final. Porque as pessoas reclamam disso, a gente chama de aftertaste, aquele gosto do final, do depois, né? Então não deixa. Ele tem ficado mais caro, eu divulguei muito eles, e ele ficou muito caro. Mas você usa uma pitada é tão pouco que você É um usa. pó ou é um líquido? É um pó. Um pó, assim. Mas é tão pouco que você usa, mas é tão pouco, que mesmo caro do jeito que tá indo, ainda compensa. Mas tá muito caro. Ele Tá. aumentou muito, tá? Então é um tipo de stevia, que é uma planta que é bem doce e tal. Então a gente usa isso para adoçar quem quiser adoçar, mas você vai percebendo, você vai perdendo a vontade de doce. Isso é um desmame também, o cara desmama disso aí, porque o cara é viciado, ele fica irritado se ele não come doce. Entendeu? Então você consegue fazer isso aí com o passar do tempo. Mas é bem importante o cara perceber isso. O líquido que eu tomo à noite é um líquido importante para a minha saúde. Se eu tomar coisas com frutose é um tipo de açúcar, que é o pessoal da fruta, não sei o que lá, que só tem uma célula do corpo que trabalha ele, que é o hematócito. O hepatócito. O hepatócito é uma célula hepática do fígado. Ele trabalha esse açúcar. E o que ele faz? Ele transforma ele em gordura e ácido úrico. Então, o cara que toma suco demais vai ter ácido úrico elevado e vai ter gordura no fígado. Resumindo, então o suco, tem algum suco específico? Eu sei quais são, mas o pessoal não sabe. Mas quais os sucos que você indicaria? Limão. Limão? Limão é o campeão de audiência. Tem frutose? Tem, mas é menos frutose. Eu diria que maracujá é um suco legal, né, para fazer. Mas aí você faz ali mais com aquela coisa de pôr o grão e dar uma mexida na água, só em vez de triturar. Tá. Entendeu? Essa coisa de triturar e tirar a fibra e deixar a frutose sem o antídoto, que é a fibra, não é legal. Você fala, tomar ele com Tomar ele com aquele monte de caroço e tal, põe ele na água, Isso. bota um pouquinho desse adoçante que eu falei, água, e toma se você quiser tomar doce. A Associação Americana de Pediatria falou muito dessa questão da frutose para criança. Tem artigos belíssimos disso falando e divulgando, chamando atenção. Cuidado, pai. Esse negócio de suco de laranja na chuquinha e dá pro garoto e tá pra garota, não é bom. Eles já estão alertando a isso há muitos anos. Me impressiona que isso não vai pra mídia, ninguém fala nada. Mas é complicado, mas tem é isso. pai que põe Coca-Cola na Coca-Cola pra criança. Aí tem adoçante, tem xarope de milho de alta concentração de frutose nos refrigerantes também, né? É complicado. Então você tem uma epidemia, assim, acho que dá para falar pandemia, porque é mundial isso aí, de crescimento de esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado, e o cara não consome álcool.
Aí tem o marcador sanguíneo, o TGP, que é específico do fígado, ele aumenta. Né? Você vê que tem lesão no fígado. Quando o TGP no exame de sangue do cara aumenta, passa lá de 12, fica acima lá 20, 30, 50, teve lesão no fígado. Né? Resumindo, então, a bebida, o ideal para tomar, tem um cálculo que você faz, não tem? O peso versus tantos Ah, o ml. pessoal coloca Tem isso, 35 não? ml por, Por peso, por, por quilo, por né? quilo e tal, uma coisa assim. Por grama, sei lá. Você Mas, transforma mas na média, entre 2 a 3 litros por dia. Na verdade, isso vai mudar de pessoa para pessoa, vai mudar, por exemplo, o cara faz muito esporte, o cara sua muito. Aí já é diferente. Então, o que que eu faço? Eu olho esses dois marcadores sanguíneos no exame de sangue, interpreto eles e digo, pro cara, ó, tua hidratação tá legal ou não tá. Tá. O médico, os médicos sabem disso. Fala, como é que eu vejo se eu tô normovolêmico ou bem hidratado no hemograma? O hemograma, o exame de sangue mais básico tem hemograma, entendeu? Aí no hemograma tá lá o hematócrito e a hemoglobina. A relação desses dois marcadores me mostra se o cara é bem hidratado, desidratado ou hiperidratado. Mas Entendeu? assim, Hiperidratado é Interessante, raro. né? É raro, é raro. eu vejo assim, Desidratado é né? comum. Se você pegar a grosso modo, né? Porque as pessoas tomam pouca água de modo Uhum. geral. Mas se você pegar uma média de 1 litro, isso é algo dentro da minha cabeça. Eu tomo 1 litro de manhã, eu tomo 1 litro à tarde, e eu tomo meio litro à noite, eu tomei 2,5 litros. Uhum. 2,5 litros é mais ou menos uma média aí É. tolerável de você tomar. Então, pensa assim, ó, você pega uma garrafinha de 500 ml, você fala, eu tenho que tomar 2 dessa de manhã. Sim, Eu tomo 2 de à tarde e uma à noite. Porque senão também você vai sim. acordar à noite, Não, à tomar noite você muito vai líquido à acordar noite, vai para acordar para urinar. urinar. E aí você Não vale quebra a o pena. sono. Então, É, à noite talvez não é bom tomar demais, é, né? Mas tomar. Então, se você faz isso, eu sim. acho que já assim, você já resolveu 80% do Ah, problema, sem dúvida. né? E assim, uma boa hidratação é fundamental para você ter mais saciedade, né? Para você vai melhorar um monte de coisa. Tem gente que melhora muito só de hidratar. O cara tá só desidratado. Só de hidratar melhor, ele vai ter mais disposição, vai estar com a pele melhor, vai estar tudo melhor. Já muda Muda tudo. tudo. E nós Rodô, estamos chegando aqui na reta final, eu né? ficaria mais uma hora aqui Rapaz, conversando, passou hein? rápido, hein? Será que o PC, Passa será que o rápido. PC deixa a gente ficar mais uma hora aqui, meu? Mais uma hora eu ficaria aqui, porque é muito bom. Esse negócio de saúde eu gosto. Eu pesquiso muito também. Não, isso é fundamental. Não sou um estudioso como você, Wagner, mas eu gosto disso daí. Esse tema é um tema que me interessa muito. É interessante que a gente vai ter a parte 2. Não vai ser E falando sobre saúde, né? saúde financeira, Saúde né? financeira. Que Saúde aí ele vai mostrar financeira. o outro dom, né, que o Wagner tem. Muito Isso. legal. E Wagner, fala com o público, deixa seus contatos, o canal seu, no Tá, YouTube, como que as pessoas te encontram, né? Para tá. tirar mais dúvidas, para adquirir seus cursos. Legal. Bom, então é o seguinte, para a gente poder se comunicar, né? Eu acho que a melhor ferramenta é o Instagram, né? É Sim, rápido e tal, tem gente lá para conversar, para atender. Então, o Instagram é a cura pela alimentação. esse é o nome. Quando digitou E a cura pela alimentação. alimentação você vai encontrar lá, vai ter uma foto minha com um avental branco, de naturopata lá. Tá. Então, a cura pela alimentação no Instagram e no YouTube. A gente está Legal. nessas duas, Tá. tá? Uma ênfase maior um pouco no Instagram, mas tem uma presença lá no YouTube, tem muito conteúdo lá no YouTube também. E basicamente é isso, vai ter alguém da minha equipe que vai acolher. A pessoa chega com dúvida, chega, olha, tô com tal problema aqui e tal, o que você pode me ajudar? Né, a gente acolhe lá e troca uma ideia, tira dúvida, ajuda. Legal. Wagner, uma satisfação recebê-lo aqui. A gente já tem uma data marcada aí Sim, para mais para uma mais uma conversa. gravação, né? Sim. Queria agradecer vocês que estão aí acompanhando a gente. Estamos retornando aí depois de umas férias, né? Vocês viram que a gente ficou meio ausente aí, mas agora estamos de volta. Que seja um ano próspero aí para todos quem está assistindo a gente e para os nossos convidados também, para o Vladimir. Não deixa de seguir nossa página no Instagram, Última Linha Oficial. Siga a minha pessoal também lá, sou o Eduardo Nascimento. Obrigado, Wagner. Um conteúdo assim riquíssimo de detalhes. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas e com certeza já estava sentindo falta desse universo aqui do podcast. E o meu contato também é @Vladimir com 2 R's, com V. Vladimir 2 R's. Segue minha página lá também. Tem bastante conteúdos lá que eu faço sobre empreendedorismo. É isso aí, estamos finalizando aqui. Infelizmente, Legal. queria ficar mais uma hora Legal. aqui, viu? Beleza, Até a próxima. fechado. Isso aí.